Olá pessoal, meu nome é Levi e hoje vamos falar sobre a introdução à taxonomia das abelhas. Então, o que é taxonomia e quem são as abelhas? Esse será o tema da nossa aula. Então, desde 1758, Carl Linnaeus ele criou a taxonomia sistemática, que é uma ferramenta utilizada para agrupar diferentes seres vivos de acordo com as suas características morfológicas. Aqui no caso, a figura superior à esquerda, você tem o exemplo do lobo cinzento, na qual a espécie é Canis lupus. Aí os níveis taxonômicos: gênero Canis, família Canidae, ordem Carnívora, classe Mammalia, filo Chordata e reino Animalia. No caso aqui a gente vai ver sobre as abelhas. Aqui, mas só para ilustrar aqui nesse mesmo slide, eu coloquei um cladograma de diferentes grupos de animais que estão dentro do reino Animalia. Então você tem os peixes, os anfíbios, os répteis, as aves e os mamíferos, todos dentro do grupo do reino Animalia. Então vamos passar para frente. As abelhas são insetos voadores, conhecidos pelo seu importante papel na polinização das angiospermas. E eles estão dentro do grupo da ordem Hymenoptera, superfamília Apoidae, subgrupo Anthophylla. Anthophylla é o grupo que reúne todas as abelhas, né? E eles são aparentados das vespas, formigas e moscas serra. Aqui do lado direito você vê outro cladograma na qual as abelhas, vespas, formigas e mosca-serra participam de um mesmo grupo. Mas você pode refinar esse cladograma e para ver o parentesco das abelhas, apenas das abelhas, vespas, formiga e mosca-serra, né? Nesse caso eles estão agrupados tudo no mesmo grupo. Para ilustrar que eles estão agrupados no mesmo grupo. Então, nessa apresentação eu vou focar nas abelhas eusociais. Quem são as abelhas eusociais? São as abelhas que formam sociedades verdadeiras. Então, existem dois grandes grupos dentro da família Apidae, que a gente vai verificar em alguns slides à frente. Então, as abelhas eusociais serão o foco da minha apresentação. A gente tem a tribo Apine, né, que agrupam todas as abelhas com ferrão. São as abelhas conhecidas nossas por produzirem mel. Aqui no Brasil, no caso, existem 95% das abelhas africanizadas, que fazem parte da tribo Apine, e que é também parte do gênero Apis, né? E outra tribo que a gente vai verificar, a tribo Meliponine, que são as abelhas sem ferrão. Essas abelhas são as abelhas nativas aqui do Brasil. Para você ter uma ideia, de 300 espécies que existem aqui no Brasil, existe grande maioria, porque se compararmos com o resto do mundo, o mundo possui 400 espécies. Então o Brasil é o lugar onde abriga o maior número de espécies de abelhas sem ferrão. Por quê? Por causa da maior biodiversidade da flora nativa nossa, né? Temos a Amazônia e a Mata Atlântica, regiões de grande biodiversidade de flora. Então vamos lá? Então a gente vai começar pela árvore da vida, na separação dos grandes grupos de organismos, os procariontes e os eucariontes. No caso, os procariontes abrigam as bactérias, o grupo das bactérias e a arqueia. São grupos unicelulares. Enquanto que os eucariontes agrupam organismos unicelulares e multicelulares também, né? Os metazoas. Os eucariontes são diferentes dos procariontes, tanto na sua estrutura celular. A célula eucariótica é mais complexa, você consegue visualizar aqui na figura do lado direito,
né? A comparação entre a célula eucariótica e procariótica. A célula eucariótica possui mais estruturas celulares, é mais complexo, e além disso se diferenciam porque existe uma subunidade ribossômica designado subunidade 16S, no caso das células procarióticas, e essa subunidade ribossômica, no caso das células eucarióticas, é 18S. Vocês podem verificar com profundidade um pouco mais sobre esse assunto no vídeo que eu gravei, Árvore da Vida Reformulada. Inclusive está no YouTube também. Então, começando pelo nível mais alto, né? Temos os superdomínios. As abelhas estão, né, localizadas no superdomínio Eucariontes e no domínio Eucária, né? Essas são, porque elas são organismos multicelulares. Então, indo abaixo, dentro do domínio Eucária, você tem o reino animal. O reino animal, como já havia comentado um pouco, quando eu dei o exemplo do lobo cinzento, ele agrupa diferentes animais, como os porfírios, os poríferos, quinidários, plateumintos, nemateumintos, moluscos, anelídeos, artrópodes, equinodermas e cordados. No caso das abelhas, eles estão localizados no grupo dos artrópodes, né? Esse grupo, o reino animal, ele agrupa dois grandes grupos, que são os vertebrados e invertebrados. 5% de todas as espécies estão no grupo dos vertebrados e 95% estão nos grupos dos invertebrados. Para vocês verem que os grupos dos invertebrados é a grande maioria das espécies, possui a grande maioria das espécies. Então, dentro do reino animal, a gente tem que no grupo dos artrópodes estão as abelhas, né? E vocês podem verificar um pouco mais sobre, né, a definição e origem dos vertebrados no vídeo que eu fiz, inclusive está no YouTube também, Origem dos Vertebrados. Tá? Então, indo um pouco dentro dos artrópodes, o filo artrópodes, você tem o grupo Trilobita, que já está extinto, os Cheliceratas, Miriópoda, crustácea e o hexápoda. As abelhas estão no grupo dos hexápoda, que está dentro do grupo dos artrópodes. Hexápoda porque são 6 patas, 6 pares de patas, né? E esse grupo dos artrópodes agrupa mais de 800 mil espécies, quantidade que supera todos os demais filos reunidos. Então, o filo dos artrópodes é bem numeroso, né, em relação ao número de espécies, e é onde as abelhas estão localizadas dentro desse grupo é o hexápoda. O hexápoda está dentro do grupo dos artrópodes, tá? Agora eu vou descer um pouco na sistemática, né? Agora a gente vai falar sobre o grupo dos hexápoda na segunda parte da nossa apresentação, ok? Valeu, até a segunda parte.